Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Acorda. Hoje nós estamos recebendo a terapeuta ocupacional Andréia Lima, especialista em gerontologia. Andréia, seja muito bem-vinda. É uma Obrigada. felicidade lhe receber aqui na casa de Vovó Dedé, aqui no programa Acorda em especial, e eu espero que durante esse tempinho a gente esclareça muitas dúvidas da sua área e conheça um pouquinho da sua pessoa. Prazer estar aqui, né? Isso tudo nesse maravilhoso estúdio e esse maravilhoso espaço, né? Que é o da Casa de Vó Dedé, que eu estou assim impressionada quando entrei, conheci mais pelo Instagram. E é um espaço assim fundamental que vai acolher muitas pessoas, né? Crianças e adultos jovens, que vai beneficiar muito eles na vida deles, né? Estou muito feliz de estar aqui também. Que maravilha. Andrea, para começar, eu gostaria de entender como que iniciou a sua trajetória na sua área, com quantos anos você deu início aos seus estudos e quando você percebeu que era nessa área que você queria viver, se formar e se manter financeiramente. Isso. Eu comecei com 20 e alguma coisa, não me lembro bem, 25 anos, 20 mais ou menos. E aí eu comecei a folhear quando eu estava ainda estudando, e quando eu parei na terapia ocupacional, eu falei, nossa, é isso aqui que eu quero para a minha vida. E aí, assim, eu insisti, ainda fiz um vestibular foi arquitetura e direito, e assistente social. Áreas Graças a Deus diferentes, não né? passei. Diferentes, mas aí quando eu passei da segunda vez, né, que eu fiz vestibular para a terapia ocupacional, foi o meu sonho. E daí eu me formei, quando eu me formei, aí eu também tive a oportunidade, através do meu avô, de fazer também a fisioterapia. E aí foi uma coisa que veio a ser paralelamente assim, de grande valor. Quando você Né? fala oportunidade através do seu avô, o que foi bem que aconteceu? Porque assim, eu tive a felicidade de morar, de conviver desde pequena até os 18 anos com muitas pessoas idosas, avô, avó, bisavô, bisavó. E aí a gente conversava muito, tinha essa convivência que foi muito gratificante e amorosa. E aí, quando ele me viu formada, ele disse, André, seria muito bom mais uma oportunidade para a sua vida. E aí eu abracei e gostei muito também da fisioterapia. Né? E, em seguida, um tempo depois, eu atuei muito com pessoas idosas e adultos, e aí eu também fiz a especialização em gerontologia. Que Também. maravilha. André, quando foi que você começou a trabalhar? Assim, desde da faculdade, é claro, do estudo, quando você começa já é assim, um trabalho, mas assim, na prática, quais foram os seus primeiros contatos com os pacientes? E por que essa escolha? Por que não outra especialização em outra área, e sim a gerontologia? Sim. Quando eu iniciei, realmente, assim, eu estava... Quando eu me formei, eu estava em estágio no IPRED, né? Assim, a gente se forma e tudo acabou o estágio, aí eu disse, eu gostei demais de estimulação precoce, esse trabalho com as crianças, paralisia cerebral e Down e autismo. E aí, o que eu fiz? Eu disse, não, psicomotricidade, eu digo, vou ficar mais alguns meses aqui insistindo para ver se me contratava. Eu fiquei como voluntária, aquele desejo de trabalhar e gostar do que estava fazendo. E aí eu fiquei ainda um tempo, fui contratada, né? E daí, quando surgiu uma oportunidade para eu ir para Sobral, né? Daí eu não parei mais, né, de trabalhar, desde o IPRED, e aí foi quando eu fui para Sobral. E também pude trabalhar nas duas funções, né, de terapia ocupacional e fisioterapia. E em algum momento você chegou a pensar em outra área para se especializar, Sim, além da gerontologia sim, ou não? sim, psicologia. Eu ainda tenho vontade de fazer, dependendo, uma psicologia, que eu gosto muito, assim, que para mim seria mais um ponto muito importante para a minha vida. Né? Talvez eu ainda conclua com a A psicologia. gente deseja que isso dê tudo certo. André, Se quiser. quando a gente... Acredito que muitas pessoas sejam assim, não vou dizer todas, mas quando a gente escolhe uma área, a gente deseja... A gente tem uma meta, a gente tem algo a se alcançar. Quando você escolheu a terapia ocupacional, a fisioterapia, e até mesmo pensando na psicologia, o que é que você deseja? O que é que a Andrea pensa? Nossa, eu quero fazer isso porque eu quero realizar a melhoria para as pessoas. Qual que seria sua maior motivação para essas áreas? A minha grande motivação é trabalhar o indivíduo como um todo,
né, do lado interpessoal, e ele como pessoa na sua comunicação com os outros, que é muito importante. E aí eu comecei a desempenhar o meu papel com 3 oportunidades muito importantes para qualquer pessoa, independente da idade, que é o cérebro, a mente e o corpo, né? O que a gente vê no cérebro, a gente tem que trabalhar, a gente trabalhar atenção, raciocínio. Se você estiver aqui, se estiver desatento, você não vai se perder na entrevista, né? Então, o ponto principal da cognição do cérebro, né, é a atenção, né? Então, eu vejo que as pessoas estão muito distraídas, né, tudo atualmente, e a gente precisa trabalhar isso, né? A mente, ela precisa ser prevenida com coisas boas, né, com bons momentos, evitar muitas, né, você vê muitas televisões que passam só momentos ruins, você está dentro de um jornal e está vendo complicações de tragédias, não é assim, de mortes, né? Antes existia o quê? Quem quisesse assistir, ia para assistir um outro programa, Rota 22, Barra, né? Barra Pesada. E hoje em dia não, está ali com a gente coladinho, né? Não só o celular, que já tem muitas coisas que vou escolher, mas tem coisas que eu não escolho e está ali na minha frente. Eu posso estar almoçando quando eu vejo um jornal, né? Então a mente, ela precisa ser trabalhada. Isso acaba que ficando, né, trazendo consequências, né? Pensamentos ruins e Isso. acarretando diversos problemas, né? Com certeza. Isso que eu ia dar continuidade, porque quando você vai dormir de noite, você pensa que não interfere, e aí a nossa mente está ali trabalhando, as memórias elas vão sendo construídas durante o sono. E naquele sono ele tem que ser o quê? Um sono reparador, um sono reconstrutivo, para quando eu amanhecer o quê? Disposta, né? Amanhecer bem o dia, né? Então, interfere muito. Então, a mente precisa ser trabalhada. Trabalho muito com ansiedade, depressão e na prevenção, né? Que previne muitos suicídios, né? Quando se trabalha essa área, né, mental. E o corpo, que precisa muito ser trabalhado para o movimento das articulações, né, o movimento das nossas, da nossa conjuntura corporal. Quando a gente trabalha, que faz um exercício que leva um pouco mais de força, de trabalho respiratório, eu vou estar trabalhando, querendo ou não, o meu cérebro, né? Aquele cérebro vai estar sendo bem oxigenado. André, você me fez pensar em 2 perguntas. A primeira é: a terapia ocupacional, ela é altamente importante e fundamental na vida de qualquer que seja a pessoa. E sempre existiram, acredito eu, que atividades que facilitam, fazem com que a terapia ocupacional possa alcançar mais pessoas a partir de algumas atividades. Eu falo isso porque aqui na casa a gente tem algumas atividades que são um pouco similares, como a musicoterapia, que existe as atividades para que as crianças possam aprender e se introduzirem no meio musical. Mas, hoje em dia, com tantas e tantas distrações, como você bem usou a palavra, qual a dificuldade que o profissional, o terapeuta, ele encontra? Qual a maior dificuldade que ele encontra na hora de aplicar essas atividades? Se ficou mais difícil com tantos e tantos meios, tantas e tantas distrações, tantas e tantas informações. Você falou em 3 pontos, o corpo, o cérebro e a mente. Todos esses podem ser afetados pelas redes sociais, esse excesso exagerado, como hoje em dia é consumido de uma forma altamente exagerada. Quais são as dificuldades e os problemas que esse exagero, esse consumo exagerado afeta nessas pessoas? A gente tem que trabalhar muito, a terapia ocupacional trabalha o autoconhecimento. É um determinante para a nossa vida. Eu tenho que saber o que eu gosto, o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer, né? O que me dá prazer. Então, a terapia ocupacional, ela trabalha muito com o autoconhecimento. E aí, daí por diante, a gente faz muitas escalas de avaliações de ansiedade, depressão, estresse, né? Mini-Mental, que é a parte de memória, fluência verbal, histórico ocupacional. Então, são muitas avaliações que a gente avalia e vai poder dar um norte maior em relação a algum comprometimento que eles tenham e algo que eles tenham bem que precisam evoluir e melhorar cada vez mais, né? Então, essas dificuldades, elas vão sendo percebidas através das escalas de avaliações, certo?
E aí a gente precisa de quê? De espaço para trabalhar. Ou seja, eu já trabalhei com interdisciplinaridade numa sala que tinha 9 profissionais, né, num grupo grande, né, que trabalhava adultos e pessoas idosas, e aí tinha aquele espaço. Vai depender daquele local que queira trabalhar, aquele idoso, a maneira de trabalhar. No caso individual, eu tenho que trabalhar para fazer avaliações individualmente, para saber, para conhecer, para dialogar profundamente com aquela pessoa. Quando eu estou conversando com aquela pessoa, ela vai dizer coisas que ela nem pensava em dizer. Então, são coisas profundas que estão no inconsciente, que leva a pessoa a refletir melhor e leva a eu saber o que eu vou tratar e trabalhar melhor com aquela pessoa, né? Então, a gente precisa muito, através dessas dificuldades, através das avaliações, né, e do diálogo, que é a avaliação clínica. Tendo um espaço, como eu estou agora atendendo apenas no consultório e atendimento do domicílio, eu tenho um espaço que vai ter a mobilidade, né, que vai ter, através de reabilitação cognitiva na parte de, por exemplo, papel caneta, jogos, né, relaxamento, roda de conversa. Então, aquele terapeuta ocupacional, ele tem que ser um multiplicador de felicidades, sabe? É um multiplicador de engajamento para a vida, para a pessoa se sentir melhor, com qualidade de vida, com bem-estar, que ela possa levar adiante sua vida cada vez mais, né, com um empenho e satisfação. Tá? Você tinha falado há pouco tempo sobre as atividades e também a prevenção ao suicídio. E é um assunto que, por mais, e entenda bem, os psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais, todos vocês são treinados para lidar com isso, mas ainda assim são seres humanos, são pessoas que sentem bastante, ainda mais sobre assuntos tão sérios. O quão difícil às vezes é lidar com isso, né? E eu gostaria de saber quais são os preparos. É claro que isso já envolve o tempo de estudo de vocês dentro de sala de aula, mas como lidar com isso? O que é que você, Andréa, faz para lidar melhor com essas coisas? Como que você pode estar ajudando a pessoa a sair dessa situação, entende? Pronto. Eu tenho que primeiro estar bem comigo mesma, para eu trabalhar com qualquer pessoa. Inclusive, eu trabalho muito com grupo de cuidadores, né? Com o cuidador, é fundamental. E para eu lidar com isso, eu tenho que estar bem. Eu tenho que proporcionar para mim e para a pessoa momentos de tranquilidade, de bem-estar e que a pessoa sinta segurança no meu tratamento, certo? Então, eu tenho que estar bem. Eu procuro ler, né? Eu estou até com menos tempo, eu tenho que procurar uma maneira de fazer uma leitura maior, que aquilo me faz bem, de fazer caminhada, entendeu? Voltar a fazer academia, né? Que é o que eu estou mais parada. Mas a leitura, a pintura, a arte, aquilo vai me proporcionar um bem-estar muito grande. Aquilo vai ser um tratamento para mim, entendeu? Assim, um tratamento meu, pessoal, que eu preciso. Como que eu vou tratar o outro, né? Assim, eu tenho que primeiro estar bem para poder tratar o outro, e eu tenho que primeiro e eu tenho que também fazer um apanhado, uma verificação de tudo que aquele paciente, o que aquele cliente vai precisar através de mim. Nessas avaliações, a gente faz um relatório. E nesse relatório, a gente vai ver quais são as pautas principais para entrar o planejamento de tratamento, né? E nesse planejamento de tratamento, eu vou ver o que está mais crítico, o que eu posso melhorar a pequeno, médio, longo prazo, né? Então, tudo isso. Mas eu tenho que trabalhar também o meu eu, como profissional. Não posso cuidar do outro se eu não estiver bem comigo. Não é indicado. Andréia, a gente está num ambiente artístico. A Casa de Vovó Dudé é um ambiente artístico. A gente tem essa parte do audiovisual, a produtora, mas o forte da casa ainda assim são as atividades, e muitas das pessoas conhecem o nosso ambiente pela parte artística da casa. E eu não poderia deixar de perguntar a você quais são suas veias artísticas, porque todo mundo que senta aqui tem suas veias artísticas também. Como que a arte se conecta à sua vida, Andréia? Olha, a arte, assim que eu entrei e eu já fui vendo, eu fazia, antes era dança moderna, né?
que atualmente é a dança contemporânea. Ah, Madonna, tudo isso eu amava. Fazia, me apresentava em teatro, sabe? Eu estudava no Colégio 7 de Setembro, e aí eu tive a oportunidade da dança na minha vida. E eu gosto muito, tenho muito prazer de dançar. É uma das coisas que eu gosto muito. E de criar. Né? Criar não só através de materiais recicláveis, que eu também sempre trabalhei, assim, quando eu trabalhei no NAME, pegava material reciclável de carpintaria, marcenaria, né, de papéis. Então, eram coisas que a gente construía, bloquinhos, agendas, cartazes, a gente fazia muita coisa. Então, isso está na minha veia. Eu vou vendo uma coisa e aí eu já vou pensando que aquilo pode produzir e gerar aquilo. Então, já está na minha mente. Sabe, assim, eu tenho muito prazer na criatividade, no construir, na confecção de algo que nem existia, que passou através das minhas mãos, aquilo a existir. E você já utilizou dessas criações no seu meio de trabalho? Será que você já utilizou dessas atividades para iniciar um processo de terapia ou algo do tipo? Já existiu esse momento? Já nessa parte de arte, assim, na construção. A gente tem, quando eu trabalho, né, com a terapia ocupacional, a gente tem os meses que a gente tem as datas comemorativas. E sempre a construção, né, assim, de materiais, por exemplo, agora de São João, aí a gente confecciona relacionado a São João. Quando é Natal, também. E as pessoas, elas aprimoram e elas chegam a vender, né, aquele material. Agendas, bloquinhos, elas ganham dinheiro através daquilo, se elas quiserem, né, se elas propuserem. Porque tudo depende da gente, da nossa atitude também. Né? Vai depender do... Se eu lhe ensinar e ficar só ali, pronto, vai ser um instrumento. Muitas pessoas, elas faziam, tá aqui, olha, ela chama, doutora, tem aqui, ó, eu tenho guardado tudo isso aqui dentro de uma caixinha. Eu tenho tudo isso aqui exposto. Tá, mas tu pode pegar, sabe o quê? Reconstruir, fazer outros novos, né, e tudo. Então, aquilo ali vai dependendo do significado que tem para a pessoa, que pode dar mais ou menos ou estabilizar. Né? Mas é muito, muito bom a parte de arte, assim, para a mente também. Eu trabalho muito com arte. E, André, atualmente, como que está os seus atendimentos, a sua rotina? Como que você está atuando no meio? Pronto, eu estou dando início novamente, né, assim, nesse consultório, né, que eu estou bem feliz, que eu consegui terminar em menos de um mês, que a vontade era grande de dar esse início. Né? Então, lá eu vou ter espaço para... Não é um espaço muito grande, nem muito pequeno, mas que eu construí para trabalhar a mobilidade, como eu disse, nas rodas de conversa, no relaxamento, um ambiente bem aconchegante, as luzes também que sejam agradáveis, tem a luz clara para eu trabalhar a parte de cognição, vai ter aquela luz do relaxamento mais fechada, e tem um jardinzinho pequeno, mas bem aconchegante, sabe, assim, é um espaço que vai poder, assim, eu sempre quis, assim, trabalhar o outro e ser um espaço valioso para mim e para ele. Nunca quis, ou só ter um retorno. O meu retorno maior é quando há aquela parceria entre nós dois, sabe, assim, para mim e para a pessoa. E para o cuidador, que é uma tríade. Para mim é a família, é o cliente e é o profissional. E até quando eu chego em atendimento a domicílio, é o cachorro, é o que for, assim, que vem, aí a gente se envolve total. Em muitas conversas com as pessoas, até mesmo as pessoas que passam por essa bancada, a gente conversa muito sobre as áreas de trabalho. E eu queria que você nos explicasse um pouquinho como que está os mercados para terapia ocupacional, como que você enxerga os profissionais que estão surgindo agora. Se você pudesse, assim, deixar... Não dizer como que é o terapeuta ocupacional, como ele deve ser, mas o que é que precisa ter um terapeuta ocupacional. Ainda ontem, conversando com uma entrevistada, ela falou, cerimonialista, ela dizendo que eu falei, olha, depois que se encontra um cerimonialista que sabe falar as palavras, que sabe o significado delas, que tem um bom vocabulário, o que é que ele precisa ter? Ele já tem os principais requisitos, ele sabe fazer tudo, mas o que é que tornaria ele diferencial? E ela falou
é saber para quem ele está falando e transformar a partir do que ele fala. Então, na terapia ocupacional, o que precisa para que o terapeuta seja diferente? O que ele precisa sentir e ter para ele se destacar nesse meio? Pronto. O terapeuta ocupacional ele precisa se sentir dentro da terapia ocupacional. Ele precisa se sentir um terapeuta ocupacional, porque muitas vezes assim a pessoa, por exemplo, você vai ter que ter a paciência de explicar. Terapia ocupacional, terapia fisioterapêutica, é muito confundido a terapia ocupacional com a fisioterapia, né? Então, a gente precisa ter, primeiro que tudo, amar a profissão, gostar, assim como cada pessoa que tem a sua profissão. Mas o terapeuta ocupacional, ele tem que dar muitas explicações a respeito do que é a sua profissão. Então, a gente tem que ter paciência, acima de tudo, né? Assim, e prazer naquilo que está fazendo. O terapeuta ocupacional ele tem que ter paciência, ele tem que ter o olho no olho, tem que ter um engajamento, aquele espírito realmente assim de concretude. Eu vejo o paciente, o cliente, ou a criança, ou o adolescente, o adulto jovem, e aí eu tenho que saber que por trás dele tem a família, né, que tem outras pessoas. Então, o terapeuta ocupacional ele vai trabalhar, como eu digo, cérebro, mente, corpo e muito mais. Tem um viés muito grande, né, com cada pessoa que vem até a gente. Tem aquelas pessoas que precisam daquele fortalecimento também do lado de uma mãe, do pai, não só a criança, não só o adulto, não só a pessoa idosa. Os filhos dela vão precisar, os cuidadores vão precisar. Então, o terapeuta ocupacional vai precisar saber lidar com toda essa estrutura que vem para a gente. Certo? E, Andréia, quando a gente iniciou, você havia falado que ainda tinha tentado arquitetura, direito, e me surgiu a dúvida, se não tivesse sido a terapia ocupacional, a fisioterapia, será que teria sido a arquitetura e o direito ou não? E o que poderia ter sido? Arquitetura, sim. Psicologia, sim. Direito, não. Mas por quê? Serviço social, sim. Tem um monte de sim. Porque eu gosto de muitas coisas. Mas engraçado, de todas as que você falou, todas elas envolvem um contato direto com cuidado. Isso. Porque o direito envolve esse contato com as pessoas, mas essa que você falou é o cuidado com as pessoas. Você parece tender um pouco para o cuidado. Então, poderia ter sido medicina, por exemplo? Sim, sim. Pediatria, eu queria ter feito, assim, pediatria, quando eu era pequena. Aí, se fosse atualmente, eu teria sido uma geriatra. Sim. Mas você chegou a estudar? Não, nunca cheguei a estudar para fazer medicina. Sempre cheguei a estudar para fazer, depois do que eu soube o que eu queria, era terapia ocupacional e nada mais. E depois passou a ser fisioterapia, que eu gostei muito, e gerontologia. Hoje... André, qual foi o momento dentro da área que você falou assim, nossa, eu me encontrei numa área, eu me senti realizado? Teve algum acontecimento que, quando aconteceu, você falou assim, nossa, é por isso que eu estou aqui. É por esse motivo que eu escolhi ser terapeuta ocupacional. É interessante essa pergunta, porque eu sempre me senti dentro da terapia ocupacional em todas as áreas que eu atuei. É bem interessante, que eu nunca tinha pensado nisso. Eu me sentia terapeuta ocupacional em todas as áreas, desde a estimulação precoce, da pré-adolescência, adulto, não foi só na gerontologia, interessante. Eu tinha muito envolvimento em cada idade que eu trabalhava, sabe? Assim, não existiu exatamente aquele momento que eu me senti terapeuta ocupacional. Foram todos os momentos que eu trabalhei como terapeuta ocupacional. Acabei de ver isso. Que maravilha. E você, durante esse tempinho que a gente está conversando, você falou muito sobre esse cuidado que você teve com os idosos, mas a permanência na gerontologia, por que foi? Houve um encontro? O que é que fez você permanecer? Sim. Eu comecei a trabalhar muito só com adultos idosos, de um determinado tempo para cá. E aí eu digo, quero aprimorar com a gerontologia,
que vai ser uma oportunidade que eu vou ter de conhecer mais essa idade, essa área, e me aprofundar nos meus estudos. E aí eu fiz e realmente contribuiu demais para mim, nos estudos e na experiência, não é assim, de leitura, nas experiências de estágios que a gente participou, de convivência com outros profissionais, porque a gerontologia são muitos profissionais, não precisa ser terapeuta ocupacional para fazer a especialização. Tem advogados, tem psicólogos, terapeutas, né, fisioterapeutas, tem todas as áreas, enfermagem, né, que queiram atuar com o idoso. Andréia, há muitas áreas, há muitos profissionais, mas há uma coisa muito presente em todas as áreas, quaisquer que sejam elas, que são as dificuldades, os problemas, e cada um tem que se virar, dar o seu jeitinho para resolver, solucionar esses problemas, e todas as áreas são assim. Quais são as principais preocupações que você tem, ou desde já se preocupa, para o meio, para a terapia ocupacional? O que é que você acha que poderia melhorar a partir de desenvolvimento, pensamentos, ideias que pudessem surgir para a terapia ocupacional ser até mais acessível para todo mundo? Uhum. Inclusive, no consultório eu pensei muito nisso. Eu baixei muito o valor em relação para dar oportunidades, porque eu vejo, daqui para 2050, vai aumentar muito o número de demências, né, de pacientes idosos, né, com e sem demência, lógico. Então, o que acontece? Se houver dificuldade para haver esse tratamento, o que vai acontecer? Vai piorar ainda mais. Essas pessoas elas vão estar dentro de casa e elas não vão ter essa oportunidade, né? E aí o valor realmente assim é um valor que ele deve ser mais acessível para eles, né? Então, uma preocupação sua seria essa acessibilidade. Isso, porque, por exemplo, uma coisa importante também que eu vejo, a terapia ocupacional, ela está atuante muito relacionado com o autismo. E aí fica um pouco reduzida esse atendimento para as pessoas adultas e idosas. Então, essa demência, o que vai acontecer? Vai aumentar, se a gente não tiver cuidado, né? Essas pessoas, os terapeutas mesmos, para se engajarem mais nessa área, né, do idoso, né, da pessoa idosa, como a gente chama hoje em dia. Então, deve existir mais oportunidades assim em relação a postos de saúde. Seria muito interessante que houvesse o atendimento de reabilitação cognitiva, né, como eu fiz, estimulação, reabilitação e treino cognitivo, né, nas demais áreas de saúde mental também, que houvesse essa oportunidade. Em algumas em hospitais que tivesse essa área, que o idoso estivesse naquele momento internado e que tivesse também a oportunidade de um setor específico da terapia ocupacional que fosse bem indicado para essa área do idoso, certo? Tem umas áreas lindas de autismo que já tem um espaço bem aconchegante, tá? Vamos fazer também para a pessoa idosa, né, para ela se sentir acolhida, né, bem trabalhada, bem aceita, né, e tudo, eu acho importante também. André, você falou muito sobre as pessoas, as crianças, de modo geral, as pessoas neurodivergentes, e eu gostaria de saber o que você poderia dizer ou indicar formas, porque assim, não são todas as pessoas que têm um cuidado ou uma ideia de como lidar com essas crianças, com essas pessoas. Em breves aconselhamentos, o que é que você diria? Boas formas, boas práticas para lidar com essas crianças, com esses jovens, a partir do que você faz dentro do seu consultório. Como lidar com as crianças neurodivergentes e essas pessoas? E as outras pessoas? É interessante que quando eu me formei em terapia ocupacional, a primeira pessoa que eu atendi foi uma criança com autismo. E aí eu estava fazendo
era numa escola daqui, não sei se pode citar o nome, não, melhor não. Então, era uma escola muito boa, e essa escola eu aprendi muito para fazer com que aquela criança fosse aceita dentro da escola. Foi há muito tempo atrás, viu? E aí, eu ficava numa sala, atendia com outras crianças, a professora, e eu ficava na inclusão com essa criança. E foi muito bom. E eu trabalhei muito com os pais dela, mais direcionado com a mãe. Então, a inclusão ela é muito importante, fundamental. Todos nós temos direito, né? Direitos. Você falou algo muito importante, me fez lembrar que há muitas escolas que, infelizmente, ainda não trabalham esse lado e não têm a inclusão como uma atividade fundamental na escola, vamos dizer assim. Falta a inclusão. E isso deveria ser pensado também, né? Deveria existir, porque o aluno que tem essas dificuldades, que sofre com essas questões, ele não pode ficar de fora, porque não há um profissional que está ali para se dedicar ao desenvolvimento dele no ambiente social, no ambiente escolar. Isso. Inclusive, no NAMI, eu me sentia muito bem, muita vontade para trabalhar. Trabalhei também com as mães, os pais. Eu fazia palestras, dava orientações com eles. Eu gostava demais, né, dessa área assim também, que eram crianças que eram de um programa dessa idade. Então, era um grupo de crianças que eram atendidas, e aí eu pegava aquele grupo e atendia os pais dela através das palestras. Passei um tempo, não foi muito tempo, né, se for o período que eu saí do NAMI, entendeu? Então, eu sentia que era muito importante dar orientações para eles. Eles se sentiam muito bem, muita vontade, e dialogavam muito. Os pais das crianças neurodivergentes precisam muito desse olhar, desse cuidado, dizer, olha, eu estou aqui junto. Mas eles têm uma necessidade tão grande que eles falam demais, eles pegam a gente assim, e eles têm aquela carência do falar, do saber como lidar com aquela situação. Então, eu achava muito importante, através dessas palestras, terem e eles fazerem as perguntas direcionadas. Eu dava com slide, tudo. E aí era um ponto muito importante para eles se desenvolverem. Eles precisam desse olhar de cuidado, os pais, muito. E eles têm que ter a paciência, né? Sempre a paciência, e às vezes foge um pouquinho, e eles precisam desse colo através da gente. Seria uma boa atividade ter os pais presentes durante esse processo, ter um acompanhamento presente. Uma criança neurodivergente chegou no seu consultório, e aí seria importante que, pelo menos uma vez por semana, os pais estivessem ali para ver como que funcionam as atividades. Sim, seria uma boa ideia? Isso muito, já aconteceu? Muito, sim. Sim, é importante. O ideal é que eles fiquem e a gente dê um retorno para eles, né, de saber como que está aquela criança. Por exemplo, eu faço os atendimentos de domicílios todo mês, e eu trabalho com fotos. Eu faço aquele grupo do atendimento de domicílio da família, e aí eu coloco, estou fazendo isso e tal, bato foto, e no final do mês eu vou e faço aquele relatório, aquele mini relatório, e faço os relatórios para os médicos também. Então, esse momento ele é importante dos pais, né, estarem dentro de uma sala com eles, né? Pode ser só a criança e ele, pode ser num grupo. É muito fantástico o atendimento em grupo dessas crianças, né, com síndrome de Down, com autismo, com paralisia cerebral, com algum comprometimento de saúde mental. É fantástico. É um momento assim que eles, sabe, assim, eles entram na profundidade do atendimento e, ao mesmo tempo, nem percebem que estão sendo tratados, que eles estão sendo tratados e não percebem, porque a gente tem que levar, né, aquele momento com leveza, com autonomia, né, com atitude, mas com o cuidado, sempre com aquele cuidado do acolher. E o pai é importante, tá? Quando eu perguntei, André, quais eram as suas preocupações, você falou muito sobre a questão da acessibilidade, de hoje não ser tão acessível esse processo terapêutico para todas as pessoas.
E eu gostaria de saber se durante sua trajetória, durante o seu tempo de vida como profissional, como terapeuta ocupacional, você já pensou em criar projetos que acolhessem, pelo menos que introduzissem as pessoas de um modo geral, sem nenhuma distinção, no meio dessas atividades. Fazer com que as pessoas, a partir desses projetos, se você já tiver pensado, começassem a entender a importância fundamental da terapia ocupacional na vida delas. Sim, sim. Eu queria só complementar que nesse ambiente que estariam as crianças neurodivergentes, os pais não deveriam estar em todos os momentos, que a gente precisa ter aquele momento só com eles, mas em alguns momentos sim, pontuais sim. Certo? Perfeito. Sim, aí relacionado essa criação de projetos, eu quis saber se eu tenho tantas ideias que não dá para dizer não. Que eu amo gente. Gente é o meu negócio. Sabe, assim, Então, quando eu vou para um atendimento, que é um pouco mais distante, quando eu volto, eu vou observando, assim, que eu venho aqui pelo centro, nossa, como aquelas pessoas precisam, os moradores de rua. Eu tenho um desejo, eu me arrepio quando eu falo disso, da terapia ocupacional, né, atender essas pessoas assim bem atuantes, sabe, assim, para que eles possam se sentir que tem um olhar para eles, tá? E são muitos outros, assim, digamos assim, as crianças também com autismo, elas são muito, mas elas têm um privilégio muito grande desse olhar, certo? Então, um olhar que está muito focado nelas. Então, eu quero a classe mais excluída, sabe? Assim, eu tenho muito prazer. Então, uma das coisas que me chama a atenção é isso. São os moradores de rua, tá? Muito. Nesse momento, o meu foco é muito isso aí. Minha vontade. E você já chegou a criar ideias, assim, ter um prazo para isso? Isso vai acontecer ou, por enquanto, é uma vontade? Está na mente. Está na mente. Está na mente. Ela está na mente porque não tem como fugir, sabe? Assim, é uma coisa assim muito forte e tudo. Eu não sei como, nem sei onde, nem sei quando, mas já está na minha mente. Maravilha. Esse trabalho. E então, Andréia, a principal atividade hoje em dia são os atendimentos no consultório. E você falou, eu recebi algumas informações sobre alguns locais que você atendeu, e aí eu queria entender como que funcionou as suas atividades na Assembleia e também no IPRED, locais que você atua como terapeuta. Pronto. É uma área que eu quero estender muito também, assim, para mim, como você falou dos programas, se eu tenho, é a psicomotricidade. É um ponto fundamental que eu quero, com pessoas, com grupos de pessoas idosas, a parte de psicomotricidade, que foi quando eu comecei no IPRED, com crianças, né, crianças pequenininhas, bebês, e daí os maiorzinhos, com 5, 6 anos, eles iam precisando desse atendimento de psicomotricidade, para agilidade motora, coordenação motora grossa, o pular, o descer, o caminhar, né? Então, essa área ela era muito presente, assim, e importante para ter esse atendimento, a psicomotricidade. E no que você falou, perguntou sobre, que eu me perdi um pouco. Eu tinha perguntado anteriormente sobre a criação dos projetos e agora foi sobre como foram suas atividades no IPRED e na Assembleia também. No IPRED, é porque a minha mente vaga muito, sabe? Assim, são muitas perguntas que mexem muito comigo, que são muito importantes na minha vida, né? Então, lá no IPRED, foram com essas crianças da psicomotricidade e estimulação precoce. Eu atendia no colchão, várias pessoas. E um ponto muito importante que me tocou muito na terapia ocupacional, que você me fez aquela pergunta e agora eu me recordei que teve um ponto muito importante na terapia ocupacional. Quando você se sentiu terapeuta ocupacional. Olha como é a nossa mente, olha como é o nosso inconsciente. Eu me lembrei de uma criança duas crianças agora vieram na minha mente. Uma criança que ela tinha desnutrição, e aí eu peguei para mim aquela criança assim, que eu digo, essa menina não quer saber de ninguém, a menina é arisca, a menina não quer contato com ninguém. O social dela é 0. Eu digo, não, eu vou mudar isso aí, não pode não. E aí eu consegui
fazer esse trabalho com muita parcimônia, com muita, né, dedicação, e aí eu consegui. Foi um ponto muito importante, né? Mudar aquela realidade. Mudar aquela O realidade. social dela melhorou. Melhorou muito mesmo. Ela ficou com contato com as outras crianças, ela conseguiu ficar bem da desnutrição, né? Então, eu trabalhei muito nisso aí, com as crianças com autismo, né? E assim, era uma sala grande, com colchões, e tinha a parte de comunidade, e tinha um lado importante também que eu trabalhava, que era com uma moça que ela trabalhava, era uma alemã, com sucata, se chamava sucata na época. E aí ela me ensinou muitas coisas, eu aprendi, ensinei, e tudo foi muito rico também esse trabalho de sucata, que a gente fazia com as mães. Isso dentro das Dentro atividades? do IPRED. Ah. E dentro das atividades, uma das atividades era essa. Tinha estimulação precoce, psicomotricidade, sucata. Eu achei válido demais, foi muito bom com essa alemã. Essas duas citações que você fez me remetem muito a realizações. Eu gostaria de perguntar, André, para você agora, sua formação em terapia ocupacional, em fisioterapia, essa trajetória passando por diversas instituições, diversos programas, tudo isso formou a profissional que está aqui conversando comigo hoje. Isso. E eu gostaria de saber se com tudo isso você se sente totalmente realizada. Você já deixou claro que ainda há uma possibilidade da criação desses projetos, desses locais de amparo para essas pessoas que necessitam de atendimento. Isso já você deixou claro, também deixou claro a possibilidade de uma futura formação em psicologia. Mas com tudo isso, com todas essas coisas que a gente conversou até agora, você se sente profissionalmente e pessoalmente realizada com todas as coisas que você alcançou? Me sinto muito realizada, porque em tudo eu me doei com muita ênfase, com muito amor, com muita vontade de estar ali naquele local. Então, eu me sinto bem realizada, quero realizar mais, mas atualmente eu me sinto muito realizada, muito satisfeita, mas querendo mais ainda. O que é que você acha que deve existir para que a gente se sinta realizado em uma área? Porque, assim, quando eu estou aqui conversando com você, a gente bate esse papo, conversa, troca muitas ideias, muitas conversas, muitas informações. Termina, eu me sinto realizado com isso, mas tem a próxima, e a próxima, e a próxima, e a próxima. Na sua área, eu acho que não deve ser diferente. Ao realizar um trabalho, você deve se sentir realizado também. Mas como que funciona a realização de vida nesse sentido? De alcançar o que você sempre quis, que era a terapia ocupacional. Depois, a partir da ideia que seu avô lhe deu, você continua já realizando não somente um sonho que ele fez despertar em você, mas também um sonho que nasceu dentro de você. Como que é essa realização de vida? Você que com certeza alcançou e eu espero alcançar também. Nós devemos saber o que nós queremos na nossa vida, né? E muitas vezes a gente não sabe. Com o desenrolar é que a gente vai saber. Por exemplo, eu quero muito desenvolver essa parte de arte, que eu tenho que desenvolver mais, eu devo me desenvolver mais, que eu me sinto bem comigo mesma, né? Então, é uma coisa que a gente está em constantes transformações, mudanças, reconstruções, que se a gente não tiver nisso, é sinônimo de quê? De morte, né? Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai estar sempre almejando, galgando, insistindo, criando, tendo a atitude. O fundamental é a atitude, né? Não ficar parado. Não ficar parado. Atitude para o crescimento pessoal. É muito importante. E isso a gente tem que ter, né? Deve ter. Perfeito. E como você falou que quer muito desenvolver o seu lado artístico, e aqui você já falou sobre as atividades com sucata, as atividades de artesanato que você estava falando, que era fazer os caderninhos com as madeiras, enfim. A gente está num ambiente altamente artístico. Quando você vinha comigo pelos corredores, você percebe que não tinha muitos instrumentos, né? Não estava sendo tocado muitos instrumentos pelos alunos da casa, porque cada um ficou na sua salinha, mas
quando está no momento de fluxo aqui na casa de vovó Dedé, todas as salas estão cheias dos seus alunos, a gente vai passando no corredor e é meio mágico essa passagem, porque cada parte da casa está tocando música diferente, todo mundo que está passando está sentindo isso. Então, tem essa transformação a partir dessa arte que transpira na casa de vovó Dedé. E eu gostaria de começar a falar sobre o espaço que a gente está. O que é que você está achando da casa de vovó Dedé, no seu meio musical, desses espaços que você está conhecendo, que é o estúdio, que é a sala de concertos por onde a gente passou? Qual a importância, na sua visão, para modificar, para transformar a vida das pessoas que moram aqui perto? A importância de ter uma instituição próxima, como a casa de vovó Dedé, sabendo que você é uma pessoa que se importa com o cuidado com as outras, com a melhoria, com essa melhoria para com as outras pessoas. Isso. Eu insisto em dizer que eu fiquei deslumbrada aqui com a casa de vó Dedé. Eu fiquei assim, eu não acreditava assim no tamanho, nas possibilidades. Não só pode ser um lugar grande e não ter possibilidades como tem aqui, como eu vejo, né, de música, da parte de tecnologia, que você me mostrou os projetos, né, bem engajados, bem estruturados, né? Isso faz com que a pessoa se sinta bem segura, como eu digo, um pai ou uma mãe, de deixar aqui, saber que o seu filho vai ser muito bem estruturado para a vida, né? Dessa parte assim de lazer, de autonomia, de independência, porque como eu soube, você estava citando pessoas que também viajaram, estão muito bem no exterior, e não só no exterior, podem estar bem aqui através desse local maravilhoso que pode impulsionar a pessoa para muitos viés na vida dele. Eu estou encantada, né? Assim, então, com o espaço super bem cuidado, né? Tem um local que tem área verde, tem locais fechados que causam melhoria na vida da pessoa, né? Assim, são momentos que eu acho que eles estão aqui. Quando eu entrei, tinha as meninas do balé, e elas ali, todas lindas, né? E conversando, e alegres. A gente vê a felicidade no local, a gente sente um ambiente que é estruturado para aquele benefício, né? Para a população. E eu fico feliz de estar aqui e de saber que existe para as pessoas. André, numa situação hipotética, você é convidado num sábado para exercer suas atividades aqui na casa de vovó Dedé, atendendo as mães dos alunos. O que é que você decide passar para elas? Autoestima. Autoestima é fundamental para a mãe. Para as mães, elas se sentirem bem com elas mesmas, tá? Elas terem aquele momento assim do olhar somente para elas, naquele dia, naquele momento, naquela hora. Não que não existam os outros, mas aquele momento vai ser trabalhado ela, especificamente. E é o que a gente criou, já está com um ano e pouco, um projeto chamado Arte e Convivência, que tem por intuito maior aproximar a família do aluno. O aluno já é atendido na casa de vovó Dedé há bastante tempo, mas como que é a família dele em casa? Como que está a situação dele em casa? Então, a ideia do Arte e Convivência vem para unificar a família, o aluno e a instituição. Então, uma vez por semana, tem esses encontros. E é altamente gratificante ver a transformação a partir dos pais dos alunos que a Casa de Vovó Dedé tem feito na vida deles, na casa deles, porque o aluno chega com a mente totalmente transformada. Muitas das vezes ele chega depois de uma aula, de um piano, de uma flauta doce, de uma bateria em casa, altamente animado e tem que lidar com uma situação que não é tão boa, Sim. por conta de onde ele mora, das dificuldades que ele passa. Mas ainda assim, ver o olhar de gratidão desses pais é altamente fundamental e a Casa de Vovó Dedé proporciona isso. Eu gostaria de saber, eu fiz a situação hipotética, mas gostaria de saber, a gente tem o Arte e Convivência, tem outros projetos que lidam com a psicologia, o acompanhamento, mas como que se encaixaria hoje a terapia ocupacional na Casa de Vovó Dedé, na sua visão, se houvesse um convite? Pronto. Eu acho muito importante a comunicação entre as pessoas, né? Assim, é um trabalho que seria importante, comunicação, que eu quero dizer, familiar, certo? Esses pais, eles também estão adoecidos de alguma forma, tem o desemprego, tem às vezes um uso de drogas do filho ou deles próprios, né? Então, eles precisam ter
esse sempre eu uso muito, gosto muito de usar o acolhimento, né? O acolhimento com eles, para eles saberem que eles também podem conviver bem entre eles através de uma boa comunicação, de um bom tratamento que eles têm uns com os outros, né? Que essa relação, ela muitas vezes está adoecida e ela precisa desse olhar, né? Então, eu trabalharia muito com a comunicação da convivência, certo? Maravilha. E, Andréia, você falou muito sobre a gente precisa estar em movimento, a gente precisa estar sempre almejando, galgando, planejando. Para esse momento, nesse momento da sua vida que você está com o consultório, está fazendo seus atendimentos, tem 1 milhão de projetos, como você já falou aqui, o que é que você acha que ainda bate forte você assim falando, olha, eu preciso atender mais essas pessoas ou aquelas pessoas dentro da sua área, sem que seja pensando em criar um projeto para atender aquelas pessoas que é um pouco mais distante, né? Mas dentro da sua área, o que é que você ainda pensa que pode atender, pode alcançar, pode galgar, planeja? Como você estava falando que a gente tem que estar sempre em movimento. Pronto. Existe situações que a gente tem que ter muito cuidado, aconchego, que a gente precisa, cada pessoa precisa na vida, que eu acho, que é o descanso, o trabalho e o lazer. Esses três, eles são fundamentais na vida de qualquer pessoa. Então, eu, Andréa, se eu estiver só trabalhando, malhando, eu falei em movimento, mas é o movimento, mas também eu tenho que falar de descanso, trabalho e lazer. O descanso e o lazer, eles são fundamentais para a vida da gente. Eu tenho que ter aquele momento, Andréa, na minha casa, perna para o ar, no sofá, sem fazer nada. Aquele momento do ócio produtivo, tá? Eu posso estar ouvindo uma música, posso estar assistindo televisão. Esse descanso, ele é fundamental, né? E o lazer, eu posso caminhar, eu posso ir para uma praia, eu posso ir para uma serra, eu posso estar com meus amigos, eu posso estar, meu lazer sozinho, ir para um cinema só, eu posso andar só, tomar banho de praia só, entendeu? O importante é eu estar bem comigo mesma. E eu tenho que sentir essa diferença entre esses três. Continuo dizendo, descanso, trabalho e lazer. É descanso, trabalho, lazer e corpo, cérebro e mente. Isso. Que maravilha. Exatamente. Andréia, a gente vai se encaminhando para o nosso final e eu gostaria, depois de falar sobre a Casa de Vovó Adélia, sobre a sua área, sobre os seus planos, sobre o seu projeto, entender um pouquinho sobre a sua formação e também até mesmo já ter feito uma pergunta semelhante a essa, quando eu fiz era sobre as dificuldades que se encontram quando você tem que lidar com a pessoa que está passando por um momento muito difícil, quando você tem que estar bem consigo mesmo para cuidar dessa outra pessoa. Para finalizar, eu gostaria de saber o que é que lhe inspira em continuar nessa área que é tão fundamental, que é tão importante, que é tão gratificante, mas que também tem os seus momentos difíceis, como todas as áreas. E, diferente de algumas outras áreas, você lida diretamente com pessoas que muitas vezes estão em uma fase muito, muito difícil. E você tem que ser, em algum momento, a força dessa pessoa. A pessoa que você é o profissional que vai tirar essa pessoa da situação. E isso exige muita força, muita coragem, muita determinação. Desde já os meus parabéns por isso. Obrigada. Mas o que é que te inspira, Andréia, a continuar a ser essa força para o outro que passa por essa necessidade, que passa por esses problemas? Pronto. Essa coragem, ela vem assim da minha família. Do meu estudo científico, eu tive desde pequena. Eu via muitas personalidades, né, personagens ali comigo, e que eu via e eu ia me fortalecendo em cada um deles, através dele, sabe? Minha mãe, meu filho também, né, e tudo assim, meus irmãos, a minha família, eles são muito corajosos, são muito fortes. Eu sempre via muito isso, né, na convivência com eles. E isso me faz aprimorar cada vez mais e eu senti e ver através deles e dos familiares. André, olha, o meu filho está assim. André, meu pai está assim, minha mãe está assim. Foi tão bom o que você está fazendo, está surtindo um efeito tão bom. E isso faz com que a gente tenha cada vez mais esse ímpeto da colaboração, da ajuda, do tratamento, né, de acordo com a finalidade que a gente tem para exercer daquilo que veio para as nossas mãos.
Que maravilha. Andréia, muito obrigado. Eu fico muito feliz de poder ter batido esse papo com você. Durante esse tempinho deu para esclarecer algumas coisas sobre a sua área, entender como que funcionam as suas atividades dentro da terapia ocupacional. E eu fico muito feliz em receber um profissional tão qualificada, tão experiente e, o melhor de tudo, humana ao ponto de se preocupar com o outro e buscar maneiras para ajudar esse outro. Eu fico muito feliz porque isso flerta com a ideia da casa de Vovó Dedé, que é ajudar o outro, que é olhar para o outro, que é dar amor para o outro, que é oportunizar a vida do outro e assim buscar transformações e uma sociedade melhor para todos nós. Então, muito obrigado pela sua presença aqui, tá bom? Eu que agradeço também a você, a Casa de Vó Dedé, a Leonice, a Holanda, muita amiga querida minha, a Lessa, a você e a toda a equipe e a toda a casa. Fico muito feliz de estar aqui e poder contribuir. Que maravilha. Até uma próxima oportunidade. Até. E a todos vocês, eu peço que continuem acompanhando os nossos programas, em especial o programa Acorda, pelo nosso canal do YouTube, para ficar por dentro de todas as pautas e entrevistas que a gente vai trazer aqui da melhor forma e com conteúdos excelentes para todos vocês. Um grande beijo e até a próxima edição. Tchau!